Oiê! O currículo de língua portuguesa e a prática na sala de aula pela BNCC. Hoje estarei falando para vocês um pouquinho da prática da língua portuguesa, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. Eu sou Cleusa Passos. Dá uma olhadinha aí se a sua inscrição está ativa. Se não tiver, se inscreva novamente. Ativa o sininho para quando tiver outro vídeo você receber a informação, porque agora o ano está começando e nós temos que estudar um pouco mais, entender um pouco para realmente fazer uma prova boa, né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela veio como base. Então, os estados, os municípios, a rede particular, elas estão fazendo o quê? Estão tendo a base mesmo para se basear, mas cada local está fazendo o seu próprio currículo. E esse currículo define os direitos de aprendizagem de todos os estudantes do Brasil. É uma mudança muito importante no processo ensino-aprendizagem, porque pela primeira vez, gente, é que nós temos um documento que orienta os conhecimentos e as habilidades essenciais, tanto para os bebês quanto para as crianças e os adolescentes. De todo o país, é claro, porque todos têm o direito de aprender ano a ano durante toda a vida escolar. Mas ainda há dúvidas sobre esta política pública e as mudanças que ela traz. A primeira delas, né, é como que o currículo, esse novo currículo, vai impactar as aulas, as minhas aulas. E como me preparar para colocá-la em prática? Então, gente, eu preparei esses slides sobre essas mudanças em cada disciplina do ensino fundamental e na educação infantil. Hoje eu vou falar, é claro, do ensino fundamental, é claro. E o meu objetivo aqui é destrinchar as principais mudanças e concretizar esse novo currículo. Então, esse slide é um passo muito importante para você que está estudando num concurso, tanto para professor, também como pedagogo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nós temos as propostas em língua portuguesa do currículo que focam na gramática e nos gêneros digitais. Então, as práticas de linguagem se mantêm. Então, como elas se mantêm? Por exemplo, nós tínhamos as diretrizes curriculares e lá dentro de língua portuguesa nós tínhamos o eixo leitura, o eixo escrita e o eixo oralidade. Esses três eixos, eles continuam, porém o nosso currículo agora vai ter o eixo gramática, análise linguística e semiótica. Isso daí que vai complementar. Então, para os professores de língua portuguesa do Fundamental 1 e 2, nós agora, nós temos um dos principais parâmetros adotados lá dos PCNs. Um deles é a centralidade do texto e dos gêneros textuais. Então, gente, quer dizer que o ensino de português precisa continuar contextualizado. Ele precisa continuar articulado ao uso social da língua. No entanto, nessas 2 décadas que se separam os 2 documentos, que tanto os PCNs quanto a BNCC, os estudos de linguagens evoluíram bastante. Da mesma forma, a sociedade também passou por profundas alterações, sobretudo por conta da ampliação do uso da tecnologia, né? Então, nessas 2 décadas, entrou a tecnologia na escola. E esse novo currículo reflete esse avanço que se manifesta, principalmente em 2 aspectos. A presença de textos multimodais, que foram popularizados pela democratização das tecnologias digitais, é claro. E as questões de multiculturalismo,
uma demanda política da contemporaneidade. Então, vocês têm que entender isso, por que houve essa mudança? Por causa dos textos multimodais e as questões de multiculturalismo. Não podem esquecer essa parte, tá, gente? Então, essas práticas de linguagem se mantêm. Muito bem. Essas três práticas, esses três eixos. Mas é inserida a semiótica. Que diabo é isso? Pelo amor de Deus, onde entra essa semiótica? Eu ouço falar, mas não entendo. Não, nós podemos ter nariz de palhaço, mas nós entendemos sim, gente. Porque lá nos PCNs, a disciplina se organizava nesses grandes blocos de conteúdos, né? Na língua oral, escrita e análise e reflexão sobre a língua. A estrutura agora do novo currículo se assemelha a essa organização, só que no novo documento as habilidades estão agrupadas em 4 diferentes práticas de linguagem: leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística semiótica. A diferença central refere-se à inserção de análise semiótica. Essa área se refere ao estudo de texto em múltiplas linguagens, incluindo as digitais, como os memes, os GIFs, as produções de youtubers. Outras mudanças como se relacionam às práticas de uso e de reflexão. Bom, o que quer dizer isso? Que o documento agora, gente, avançou na descrição de como podemos refletir sobre a língua, a fim de nos empoderarmos em seu próprio uso. Então, agora, a gente não vai ficar parado lá. Hoje é aula de leitura, a gente dá aquela aulinha de leitura ou de escrita, oralidade, mas não. Dentro de todos esses textos, tanto se for oral, se for escrito, ou se for uma leitura, nós teremos que trabalhar a gramática, a análise, a linguística. E o que essa semiótica, o que aquele texto, que uso ele faz? O que ele está querendo contextualizar? O que ele está tentando demonstrar? Então, o que muda é isso. Depois nós temos, gente, dentro ainda da proposta em língua portuguesa do currículo, focam na gramática e nos gêneros digitais, e nós temos os campos de atuação que ganham destaque. Eu peguei essa foto aqui lá na internet, tá, gente? Só para eu poder explicar melhor essa parte. Bom, a gente sabe que no currículo está falando em campos de atuação. Então, a atuação tem praticamente a mesma importância dos eixos temáticos na organização dos objetivos e das habilidades que devem ser desenvolvidas durante todo o ensino fundamental. E, de forma geral, a sua principal contribuição ao documento é demandar o quê? O protagonismo dos alunos, mesmo os de anos iniciais, deixando bem clara a necessidade de contextualizar as práticas de linguagem. Para isso, a base leva em conta os campos. Quais são esses campos? O campo da vida cotidiana. Então, nos anos iniciais, nós temos o campo da vida cotidiana, o campo artístico literário, campos das práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública. Nos anos finais, a gente vê que nós temos ainda o campo artístico literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico e mediático, e também o campo de atuação da vida pública. Então, gente, os campos de atuação são áreas de uso da linguagem na vida cotidiana. Por exemplo, no campo de atuação artístico-literário, o que temos? Temos o uso da língua voltada à produção, à leitura de contos. Também temos os romances, peças de teatros, poemas. Claro que nesse caso trata-se de gêneros textuais e uso de linguagem com predominância da atuação artístico-literária. E já no campo de atuação jornalístico-mediático, encontramos os textos em outra tônica,
a da transmissão de informações, de comunicação, da intenção de vender um produto, uma ideia, uma opinião. Agora, as diferentes práticas aparecem mais conectadas. Então, outro avanço desse novo currículo é a articulação entre as práticas, a partir do entendimento que a língua mobiliza os diferentes saberes. Assim, as habilidades de escrita constantemente aparecem integradas com práticas linguísticas, como as de leitura e as de análise linguística semiótica. Veja como exemplo que eu dei aqui para vocês. Lá, vamos pensar numa aulinha que vocês estão dando lá nas séries iniciais. Então, vocês têm diferentes práticas. Então, aqui eu coloquei uma prática a primeira aqui é uma agenda. Pois, segunda, a escolinha da Alice é um convite de aniversário. Depois, aqui do nosso lado direito, nós temos uma lista, fazendo uma lista, uma atividade simples, que nós já trabalhamos. E depois, trabalhando com receita. Então, nós temos aqui uma receita de bolo e nós vamos trabalhar. Bom, em primeiro lugar, o que o novo currículo vem? Que o professor, eu coloquei uma sequência para a gente entender. O professor, ele precisa planejar e depois que ele planejar, ele vai produzir. Como ele vai produzir? Não podemos estar lá no quadro produzindo um texto por produzir e o aluno reproduzir esse texto fazendo uma cópia no caderno. Mas sim, vai ser uma produção através de uma colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Então, nós temos as questões também socioemocionais, nós temos que ensinar o nosso aluno a trabalhar também em grupo. Como vai fazer um convite em grupo? Vão decidir de quem vai ser o convite, quais os critérios vão ser adotados para ser esse convite, como ele vai ser escrito. Nós vamos fazer na sala, depois nós vamos lá para o computador, ou só vamos enfeitá-lo na sala mesmo e depois vamos tirar xerox? Como é que vai ser? Isso nós temos que também fazer o combinado e depois os alunos vão produzir e eles mesmos vão escolher o que vai ficar muito bonito. Não precisa ser só o convite. Então, eu coloquei uns modelinhos aqui, as listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas. Isso sendo digitais ou impresso, dentre outros gêneros que também. E dentro do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e a finalidade do texto que vocês vão trabalhar em sala de aula. Então, tá vendo? O aluno vai ser o protagonista. Isso é que aparece na BNCC, que é a base, e vai aparecer dentro dos currículos, do currículo lá dentro da sua escola. Isso que é importante, nós estarmos bem dentro a essas atividades articuladas entre si. Planejar e produzir a escrita. Depois temos a gramática volta à cena. Gramática, que coisa chata, pelo amor de Deus. A gramática já foi enjoada. Mas hoje em dia ainda você ouve o professor falando assim, ao invés dele falar, vou pegar aquela maçã para eu comer, ainda ele troca o eu por mim, né? Vocês veem que ainda existem professores assim. Por quê? Esse professor que fala assim, ele pode até trabalhar na sala de aula gramática, mas é a gramática memorizada, porque nem ele conseguiu aprender ainda. Tá bom, gente? Isso não estou falando, é para refletir mesmo. O professor tem que estar atento à sua fala, atento ao que ele está ensinando, porque ele é um exemplo para seu aluno, nas séries iniciais, nas séries finais e no ensino médio. Então, quando fala gramática volta à cena, eu peguei uma ilustração lá na internet, mas em relação aos PCNs,
Na base, as questões gramaticais estão mais explicitadas e são indicados os conteúdos que precisam ser tratados em cada ano. Ainda assim, a proposta é que a gramática seja compreendida em seu funcionamento, gente, e que não seja tratado como um conteúdo em si, de maneira descontextualizada das práticas sociais. A memorização de regras, igual acontecia, ela deve ser substituída pela compreensão das formas de uso, de acordo com a situação. Em resumo, a ideia é que a gramática seja discutida junto aos textos. Entendeu? Igual o aluninho lá no primeiro aninho, que ele começa a escrever e ele já tem que entender uma diagramação de um texto, de uma frase. E esse tipo de ensino não pode ser lá no primeiro aninho só, não. Tem que ser em todo o fundamental. Até no ensino médio, o professor tem que estar ali. Às vezes, no ensino médio, o aluno não sabe fazer o seu nome, escrever o seu nome correto. Então, nós temos que estar atentos no ensino fundamental para a gramática, né? E a gramática que seja contextualizada daquele texto que você trabalhou, daquele texto que você leu ou daquele texto que foi escrito. Isso porque se o aluno, ele estiver sendo protagonista até daquele fragmento de texto que você trabalhou, será outra situação. Depois entra a diversidade cultural. E o que é isso? Gente, além de apontar a importância de se organizar as práticas de sala de aula de acordo com os eixos temáticos e os campos de atuação, o currículo também vai chamar a atenção para o cuidado, esse cuidado, gente. Nós precisamos ter ao selecionar conteúdos que expressem a diversidade cultural do nosso país, no momento de planejar cada aula. Então, gente, a proposta é qual? É a ampliação do repertório dos alunos, a interação com culturas, línguas e uso linguístico diversos. A ideia é que os estudantes conheçam e aprendam a valorizar essas diferenças. Então, dentro eu coloquei essa ilustração aqui, que são elementos de identidade cultural. Cor e raça, religião, língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Nós temos, é uma diversidade, nossa, infinita, eu vou falar assim. Só que nós temos que respeitar todas. Todas são importantes. Todas. E eles precisam conhecer, os alunos precisam conhecer e aprender a valorizar essas diferenças que existem na comunidade deles, em todo o nosso país. E depois entra a interpretação e sentidos. A base amplia, gente, no campo da análise linguística e da semiótica, a interpretação de texto a partir das imagens, dos links, outros recursos que compõem. Então, o currículo agora vai ter um exemplo, a observação de formatação dos mais diversos textos. Inclusive, escolha da diagramação do conteúdo também é portadora de sentido. Com as fotos, o estudante deve ser capaz de perceber a intencionalidade que há por trás da imagem, transmitida por informações como o enquadramento, a luz utilizada, tudo. Tá vendo? Eu botei aqui uma tirinha do Maurício de Souza, nosso querido, né, Chico Bento. Ele coloca aí, vocês verem que tem uma placa, como estão as árvores, né? Olha o sentimento das árvores. Como que Então, na verdade, o lenhador, né, queria lá derrubar essa mata, ele colocou proibido caçar. Por quê? Por quê? Porque esse ser vivo, as árvores, né? Então, essa questão do ambiente que o nosso Chico Bento entende muito bem, é claro. E essa interpretação, todos esses sentidos que existem através das tirinhas, de todos esses repertórios que nós temos
A leitura crítica. A leitura crítica, gente, nesse currículo, vem destacar a importância de desenvolver habilidades que se mostram imprescindíveis para ler e compreender a realidade transformada pelo avanço tecnológico. Aqui é o caso da gente falar um pouquinho sobre fake news, né? Essas informações que chegam sem termos a fonte segura daqueles fatos. Ou, às vezes, até uma opinião que vira um fato sem a gente saber se é uma opinião ou se é um fato. E isso tudo aconteceu com a popularização das redes sociais, a produção e a divulgação que acontece de mentiras, elas são intensificadas. E nós temos aí como exemplo vários casos emblemáticos. Então a gente tem que saber e mostrar para o estudante qual é a URL do site. Você conhece? Alguns sites de fake news usam endereços parecidos com o de grandes sites e jornais, mas mudam detalhes. Esses detalhes, gente, o aluno tem que ficar atento à grafia, à terminação do link. Como boa parte dos sites está registrada fora do Brasil, o endereço não termina com BR. Qual é a data da publicação? Às vezes tem uma publicação lá, aí quando você vai abrir, você está vendo que a informação é tão antiga e elas são republicadas em lugar de destaque, de maneira a enganar os leitores, passando a ideia de que o fato é recente. Quem assinou? Saiu em outro veículo de comunicação? As legendas, gente, tem a ver com a foto. Às vezes você vê uma foto, vai ver a legenda, não tem nada a ver. O site tem informação estranha, muitas propagandas, outras janelas se abrem automaticamente durante a leitura. Desconfie, gente. Veículo sério se preocupa com o aspecto visual. E nós temos também uma nova maneira de ler e escrever. Então, gente, o currículo incorpora ao ensino-aprendizagem da língua materna as especificidades da leitura e da escrita em ambientes digitais, é claro. Escrever cartas ou avisos, por exemplo, não é mesmo que escrever um e-mail. Nós sabemos disso. Publicações do Facebook, a produção de um texto, ou mesmo a sua leitura em um ambiente digital, envolve sempre a dimensão do hipertexto. E claro que, além disso, os textos digitais podem recorrer, tanto em sua composição, quanto nos links que apresentem. Há conteúdo dos mais diferentes tipos, incluindo, às vezes, áudios, vídeos, imagens e outros também, né? Que ajudam a atribuir significado a mensagens. Então, o currículo não só considera esse potencial multissemiótico, ou multimodal também dos textos, né? Como estimula seu estudo e produção em classe. E as práticas de oralidade e objetivos definidos. Então, gente, lá nos PCNs havia apenas a indicação de se abordar a linguagem oral no âmbito do uso. Agora, o currículo novo amplia e aprofunda esse enfoque, explicitando a cada ano o que deve ser trabalhado, de acordo com as práticas dos diferentes campos de atuação ou esferas sociais em que os alunos estão inseridos. Então, existe uma diferença, gente. Na prática, entre o primeiro e o quinto ano, está previsto no campo artístico literário um trabalho que envolve a contação de história como objeto de conhecimento e que busca desenvolver a habilidade de recontar oralmente com e sem apoio de imagem e textos literários lidos pelo professor. Agora, nos terceiros, quartos e quintos anos, a proposta já é trabalhar no campo das práticas de estudo e pesquisa a escuta de textos orais, como objeto de conhecimento vinculado à habilidade de escutar com atenção, apresentação de trabalhos realizados pelos colegas. Quando você faz um seminário com os alunos,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando também esclarecimentos sempre que necessário. Então, já no terceiro, quarto, quinto ano, se tem apresentação de trabalho, os outros alunos também têm que estar preparados para perguntar. Então, não pode existir um trabalho que seja só para aquele grupo. Todos que estão ali têm que aprenderem também. No quarto ano, é mencionado sempre no campo da vida pública o trabalho com planejamento e produção de texto, como objeto de conhecimento, visando a desenvolver qual a habilidade de produzir jornais radiofônicos, televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento do gênero jornal falado, televisivo e até de entrevista. E, por fim, a liberdade na definição nos procedimentos didáticos. Isso é importante para concurso. Tudo é importante para concurso. Mas eu falei agora que é importante porque os PCNs, gente, o que acontecia? Para cada eixo temático dentro de língua portuguesa, havia um bloco de conteúdo. E esse bloco de conteúdos era chamado de tratamento didático. Coloquei com letra minúscula, mas tratamento didático é com letra maiúscula. Onde eram explicitados alguns procedimentos para implementar, gente, em classe a teoria contida no documento. Agora, no novo currículo, nós temos as metodologias mais apropriadas aos estudantes daquela escola. Então, aqui vai entrar o quê? A autonomia do professor em usar a metodologia que seja mais adequada para a aprendizagem dos alunos. E não esquecendo da realidade local e regional. E, claro, não esquecendo de outros parâmetros importantes. Então, aqui eu trago também a sugestão para novos gêneros nas aulas, que é o trailer honesto. Nossa, o que é isso, pelo amor de Deus? O que é isso? Bom, gente, aqui primeiro eu coloquei o trailer honesto. O trailer honesto, vocês lembram quando vocês vão assistir um filme, tem o trailer convencional. Mas o trailer honesto é um videoclipe criado para anunciar um filme. E geralmente ele é produzido por leigos, fãs de cinema e não pela indústria, o que faz com que os aspectos negativos prevaleçam nos comentários e cena. Agora, Zine, ele é um fanzine com característica de uma revista temática e periódica, porém é distribuído pelos meios digitais, e-mails ou pela publicação em um site ou canal de vídeos. Pois nós temos o gameplay, é um vídeo que mostra um ou mais jogadores interagindo com um determinado game. Ele explora todas as possibilidades do jogo e, em geral, traz orientações aos iniciantes. Então, nossa garotada pode dar um show aí, os filhos dos professores podem ajudar também. E o detonado é uma variação do gameplay. Nesse caso, o vídeo mostra um passo a passo que ensina a vencer cada uma das etapas do jogo, geralmente com legenda de texto ou texto de imagens, que são, às vezes, capturas de tela. E o pastiche caracteriza como um texto literário escrito conforme o estilo de outro escritor consagrado. Mas aqui, gente, a função não é criticar o original, justamente o que diferencia o gênero da paródia. Um exemplo é o livro Amor de Capitu, de Fernando Sabino, em que a história do clássico de Machado de Assis, Dom Casmurro, é recontada do ponto de vista da personagem Capitu. E o cyberpoema são poemas construídos em meio digital que suporta animações e permite até, em muitos casos, a interação com a produção do autor e até a criação de novos textos, né? Nós temos até um site, o site cyberpoesia.com.br. Você
pode até dar uma olhadinha. Então, esses daqui são gêneros que são sugeridos agora nos novos currículos. Então, eu aqui, Cleusa Passos, né, trouxe para vocês o currículo de língua portuguesa, explicando um pouquinho da prática na sala de aula pela BNCC, porque são também questões que caem nos concursos públicos e vocês vão ter uma noção melhor quando fizerem. E eu trouxe essa imagem de ontem, porque ontem eu visitei uma praia em Aracruz que eu não conhecia, é a praia de Gramuté. Ela tem essa piscina, tem outras piscinas também, mas o nível da maré estava 1,5, né? Seria bom se tivesse 0,0, mas então tá vendo, ainda está altinho aí, mas se não fica assim, um deslumbre total. E se você gostou, curta, por favor, dá uma curtidinha, compartilha com um amigo, comente o que você achou e salve para ver depois, ok? E se você quiser o slide desse vídeo, é só pedir que eu mando para você também o slide, só para você relembrar quando estiver estudando, tá bom? Então, é só deixar o e-mail que eu envio para vocês. Tá legal? Beijo! Até o próximo.